Nada machuca mais do que ser traído por aqueles que deveriam te amar e proteger. Eu confiava na minha família, acreditava que, acontecesse o que acontecesse, eles estariam ao meu lado. Mas a verdade cruel me atingiu como uma faca nas costas. Fui abandonada, usada e traída da pior forma possível. E o pior, por aqueles que eu mais amava. Se você já sentiu o peso da decepção, se já foi deixado de lado por quem deveria te apoiar, então essa história é para você. Mas atenção, o que eu descobri no meio dessa traição mudou minha vida para sempre. E pode mudar a sua também. Mas antes, confere se você já está inscrito no canal. Essa história tem um desfecho que ninguém esperava, e os próximos vídeos vão trazer ainda mais relatos impactantes como esse. Desde pequena, eu sentia que havia algo de errado, mas não sabia explicar. Era uma sensação constante, como se eu estivesse sempre no lugar errado, tentando desesperadamente chamar a atenção de quem não queria me enxergar. Dentro de casa, minha irmã era tratada como uma estrela brilhante, a joia da família. Ela não precisava pedir 2 vezes para conseguir o que queria. Bastava um olhar animado e um pedido sussurrado para que nossos pais se desdobrassem para agradá-la. Se ela tirava uma nota boa na escola, era um evento. Meu pai a levantava no ar, minha mãe a cobria de elogios. Ligavam para os parentes, contavam para os vizinhos. Os professores na escola até pareciam saber que ela era especial. Ela era o orgulho da casa, o centro das atenções. E eu? Bem, quando eu tirava a mesma nota, tudo que recebia era um aceno de cabeça ou, no máximo, um murmúrio seco. É assim que tem que ser. Os presentes também seguiam essa lógica cruel. Minha irmã queria um brinquedo? No mesmo dia, meus pais davam um jeito de comprar. Se fosse aniversário dela, a casa se enchia de balões, doces, visitas. Se eu desejasse algo, a resposta era sempre: vamos ver no Natal. E quando o Natal chegava, às vezes eu ganhava, às vezes não. E, quando ganhava, era algo muito abaixo do que eu realmente queria. Mas nada doía tanto quanto as comparações. Eu não era apenas ignorada, eu era constantemente lembrada de que nunca seria suficiente. Por que você não pode ser como sua irmã? Essa frase virou o fundo musical da minha infância. Não importava o que eu fizesse, ela sempre fazia melhor, e meus pais não perdiam a oportunidade de me lembrar disso. Se minha irmã dançava em uma apresentação da escola, era como se estivesse no palco de um grande teatro. Se eu participava, era apenas mais uma entre tantas crianças. Se ela escolhia um hobby, meus pais a incentivavam, compravam material, pagavam cursos. Quando eu tentava algo novo, a resposta era desmotivadora. Você tem certeza? Isso não é muito seu estilo. No fundo, eu amava minha irmã. Queria ser amiga dela, queria dividir segredos, queria que gostassem de mim tanto quanto gostavam dela. Às vezes, tentava me aproximar, mas ela sempre parecia distante, como se eu fosse só uma figurante em sua história. Ela não precisava de mim, tinha o mundo inteiro girando ao seu redor. E assim, fui crescendo. Aos poucos, aprendi que, dentro daquela casa, meu papel já estava definido. Eu era apenas a coadjuvante da vida da minha irmã. O ensino médio foi o momento em que, pela primeira vez, senti que tinha algo só meu. Entre provas difíceis, trabalhos intermináveis e corredores cheios de adolescentes barulhentos, havia um refúgio, meu namorado. Ele me fazia sentir especial, diferente. Pela primeira vez, alguém realmente me enxergava. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Ele me esperava depois das aulas, mandava mensagens carinhosas antes de dormir e ria das minhas piadas, mesmo quando não eram tão engraçadas. Com ele, eu não era a irmã esquecida, a filha invisível. Eu era apenas eu. E isso era incrível. Mas minha irmã sempre teve o hábito de querer tudo o que via. E, dessa vez, o que ela queria era ele. No começo, eu tentava ignorar os sinais. Pequenos olhares entre os dois, risadinhas discretas, conversas que paravam no instante em que eu chegava. É só coisa da minha cabeça, eu dizia a mim mesma. Ela nunca faria isso comigo. Até que um dia, tudo ficou claro. Saí mais cedo da aula para pegar um livro na biblioteca. No caminho, passei pelo estacionamento e foi ali que os vi. Eles estavam juntos, de mãos dadas. Ele a olhava do jeito que costumava olhar para mim. Ela ria, jogando o cabelo para trás, com aquele brilho nos olhos que eu conhecia tão bem. Não era um erro, não era um mal-entendido. Minha irmã tinha feito aquilo de novo. Mas, dessa vez, não era um brinquedo, um presente ou um elogio dos nossos pais. Era algo que realmente importava para mim. Senti meu estômago revirar. Um nó na garganta. Meu peito apertou tanto que parecia que eu não conseguiria respirar. Corri para casa, tentando segurar as lágrimas. Naquela noite, tomei coragem e fui até meus pais. Eu preciso falar com vocês. Minha voz tremia. Expliquei tudo. Esperei que eles demonstrassem alguma reação.
Talvez ficassem bravos, talvez confrontassem minha irmã, talvez pelo menos fingissem que se importavam. Mas tudo que recebi foram olhares indiferentes. Minha mãe suspirou, cansada. Você precisa superar. Meu pai apenas balançou a cabeça e voltou a assistir a TV. Foi naquele momento que entendi de vez. Minha dor não importava. Minhas emoções eram descartáveis. Não importava o que acontecesse, minha irmã sempre sairia impune. E eu? Eu teria que engolir tudo, calada. Naquele dia, aprendi uma lição amarga. Dentro daquela casa, eu estava sozinha. Depois daquela traição, depois de ver minha dor ser descartada como algo insignificante, eu entendi uma coisa: eu não podia contar com ninguém. Minha família nunca enxergaria meu valor. Se eu quisesse algo, teria que conquistar por conta própria. Foi assim que eu mergulhei nos estudos. Enquanto minha irmã vivia sua vida como sempre, saindo para festas, cercada de amigos, aproveitando cada segundo da adolescência, eu me trancava no meu quarto e estudava até tarde da noite. Meu mundo passou a ser livros, anotações e exercícios. Enquanto ela se preocupava com qual vestido usaria no próximo evento, eu resolvia equações e escrevia redações. Não foi fácil. Havia noites em que meu corpo pedia descanso, mas minha mente me empurrava para frente. Havia momentos em que eu olhava pela janela e via minha irmã rindo com os amigos, e uma parte de mim se perguntava se valia a pena. Mas então eu lembrava da humilhação, da dor de ser sempre deixada de lado, de nunca ser boa o bastante. Eu precisava sair daquela casa. E então, no último ano do ensino médio, aconteceu. Era uma tarde qualquer quando o e-mail chegou. Meus olhos percorreram a tela e, de repente, meu coração disparou. Parabéns! Você foi selecionada para receber uma bolsa integral em nossa universidade. Eu reli aquelas palavras incontáveis vezes. Era real. Eu tinha conseguido. Depois de tanto esforço, de tantas noites em claro, aquele momento finalmente era meu. A felicidade que senti foi indescritível. Meu primeiro instinto foi correr e contar para os meus pais. Talvez, dessa vez, eles ficassem orgulhosos. Talvez olhassem para mim e vissem alguém que realmente valia a pena. Cheguei em casa radiante, o sorriso rasgando meu rosto. Mãe, pai, eu consegui. Uma bolsa integral. Vou estudar em uma das melhores universidades do país. Esperei pela reação. Esperei pelo abraço, pelos parabéns, pelo mínimo de entusiasmo. Mas tudo o que recebi foi um seco. Ah, que bom! Aquela frase, dita de maneira tão indiferente, bateu em mim como um soco. Eles nem desviaram os olhos do que estavam fazendo. Sem sorrisos, sem orgulho, sem nada. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não importava o que eu fizesse. Não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto eu lutasse para ser vista, para ser reconhecida. Para eles, eu nunca seria suficiente. Mas para mim, aquilo significava tudo. Eu sairia daquela casa. Eu construiria algo meu. E dessa vez, ninguém poderia me ignorar. Os anos passaram, e minha irmã continuou a mesma. Enquanto eu lutava para construir minha carreira, ela seguia vivendo sem pensar nas consequências. Relacionamentos instáveis, decisões impulsivas, promessas quebradas e, no meio de tudo isso, crianças. Meus sobrinhos eram pequenos, inocentes, e não tinham culpa das escolhas da mãe. Mas, para ela, pareciam mais um fardo do que uma responsabilidade. Então, numa tarde qualquer, sem aviso, ela apareceu na minha porta com uma mala em uma mão e as crianças na outra. Vou viajar por uns dias, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, já entrando sem nem esperar permissão. Antes que eu pudesse reagir, ela já estava dentro de casa, largando as malas no canto da sala e beijando as crianças rapidamente. Não se preocupe, não vai demorar. Naquele momento, eu realmente acreditei que seria algo temporário. Afinal, ela era a mãe. Não importava o quanto fosse responsável, eu queria acreditar que, no fundo, ainda se importava. Mas os dias passaram. E depois, as semanas. E minha irmã simplesmente desapareceu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. De repente, eu estava sozinha, cuidando de duas crianças que precisavam de atenção, comida, carinho e proteção, enquanto tentava equilibrar meu trabalho e minha própria vida. Eu passava noites em claro, tentando dar conta de tudo. Meus dias se tornaram um ciclo exaustivo de trabalho, casa, lição de casa das crianças e lágrimas silenciosas antes de dormir. Mas o que mais me machucava era a ausência dela. Como alguém podia simplesmente deixar os próprios filhos para trás sem olhar para trás? Quando finalmente consegui entrar em contato, minha paciência já tinha se esgotado. Você precisa voltar. Eu não posso continuar assim. Implorei. Foi então que ouvi algo que me fez gelar por dentro. Ela riu. Uma risada seca, debochada, como se nada daquilo fosse sério. Você sempre foi tão certinha, né?
sempre querendo consertar tudo. Isso não é minha responsabilidade. Tentei argumentar. Mas aí veio a verdadeira faceta dela, a que eu me recusava a enxergar há anos. Se você não ficar com eles, eu acabo com sua reputação no trabalho. Fiquei sem ar. O quê? Ah, querida, você sabe que eu posso. Uma fofoca aqui, uma mentira ali, é tudo tão fácil. Seu chefe não precisa saber daquelas coisas que você já fez, né? Meu estômago revirou. Eu sabia que ela estava disposta a qualquer coisa. Ela sempre conseguia o que queria, custasse o que custasse. Foi ali que percebi, de uma vez por todas, que minha irmã não tinha limites. E que, se eu não tomasse uma decisão, ela continuaria me usando pelo resto da vida. Eu respirei fundo antes de ligar para minha mãe. Talvez, só dessa vez, ela enxergasse o que estava acontecendo. Talvez entendesse que minha irmã não podia continuar fugindo das próprias responsabilidades. Mas assim que ouvi sua voz do outro lado da linha, soube que estava prestes a me decepcionar novamente. Mãe, eu preciso falar com você sobre a minha irmã, comecei, tentando manter a calma. Ela largou os meninos aqui e sumiu. Já faz semanas. Eu não consigo mais cuidar de tudo sozinha. O silêncio do outro lado foi curto, mas carregado de algo que eu já conhecia bem, indiferença. Ah, filha, sua irmã só precisa de um tempo. Você sabe como ela é, disse ela, como se fosse algo pequeno, sem importância. E você sempre foi tão responsável. O que custa ajudar um pouco? Aquilo me atingiu como uma facada. O que custa? Minha paz, minha sanidade, minha vida. Mas para minha mãe, parecia óbvio que eu deveria apenas aceitar. Como se fosse minha obrigação consertar os erros da minha irmã, mais uma vez. Mãe, eu estou exausta. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não é justo. Eu tenho minha vida, meu trabalho. Esses meninos precisam da mãe deles. Ela suspirou, como se fosse eu a exagerada da história. Você está dramatizando. São só crianças. Você sempre foi boa com elas. Sua irmã vai voltar logo. Meu estômago embrulhou. Eu já sabia como isso terminaria. Era sempre assim. Minha irmã fazia algo terrível, e eu era a única que via o problema. Eu sempre era a única que deveria suportar. Mas não dessa vez. Eu desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e tristeza. A verdade era cruel, mas clara. Se eu esperasse por justiça dentro da minha própria família, morreria esperando. Eu precisava de outra solução. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e procurei pelo serviço de proteção à criança. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número. Eu sabia que estava prestes a explodir uma bomba dentro da minha família. Mas já não importava. Se ninguém ia proteger aqueles meninos, eu ia. Quando a atendente do outro lado da linha perguntou como podia me ajudar, minha voz saiu firme. Quero fazer uma denúncia. No dia seguinte, um assistente social entrou em contato comigo para marcar uma visita. Eu expliquei tudo, como minha irmã tinha simplesmente largado os filhos comigo, como ela não dava notícias e como minha mãe não via problema nisso. Do outro lado da linha, a profissional suspirou, como se já tivesse ouvido essa história antes. Entendo a sua preocupação. Você tem alguma prova de que sua irmã abandonou as crianças? Alguma mensagem, áudio, algo assim? Eu congelei. Provas? Eu não tinha pensado nisso. Mas então lembrei da última vez que falei com minha irmã por mensagem. Eu havia implorado para que ela voltasse para buscar os filhos, e ela apenas respondeu com um emoji rindo e a frase: relaxa, você sempre foi a certinha da família. Se vira. Enviei a captura de tela e, no mesmo dia, marcaram uma visita para conversar comigo e com as crianças. Naquela noite, minha mãe me ligou furiosa. O que você fez? Você chamou a assistência social? Sua voz estava carregada de raiva, como se eu tivesse cometido um crime. Sim, mãe. Eu fiz o que era certo. Não posso mais permitir que minha irmã trate essas crianças como se fossem descartáveis. Você quer destruir sua própria irmã? Ela gritou. Ela é sua família. Engoli em seco. E os meninos? Eles também são minha família. E precisam de alguém que realmente cuide deles. Do outro lado da linha, silêncio. Então, um suspiro pesado. Você não entende nada. Um dia, vai se arrepender disso. E desligou. Eu tremia. Eu sabia que aquilo só pioraria as coisas. Mas, pela primeira vez, não me senti culpada. Pela primeira vez, senti que estava fazendo certo. A noite estava silenciosa, o tipo de silêncio que faz a pele arrepiar. As crianças já estavam dormindo e eu, exausta, estava quase pegando no sono quando ouvi o barulho. Um som seco, algo arranhando a fechadura da porta. Meu coração disparou. Sentei-me na cama, prendendo a respiração. Então, veio o estrondo.
A porta foi arrombada com tanta força que bateu contra a parede, fazendo um buraco no gesso. Minha irmã entrou primeiro. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e loucura, e seu rosto estava distorcido por uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Mas não estava sozinha. Um homem alto e musculoso a seguia de perto. Eu nunca o tinha visto antes, mas só de olhar para ele, soube que era perigoso. Você acha que pode roubar meus filhos de mim? Minha irmã gritou, sua voz carregada de ódio. Meu coração martelava no peito. Instintivamente, corri para o quarto das crianças. Os meninos acordaram assustados, e eu me ajoelhei ao lado deles. Fiquem atrás de mim, sussurrei, tentando manter a calma. Mas antes que eu pudesse reagir, senti uma força brutal me atingindo. O homem me empurrou com tanta violência que bati com as costas na parede e deslizei para o chão. A dor foi imediata, mas o que realmente doeu foi ver meus sobrinhos sendo arrancados de mim. Eles gritavam, choravam, se debatiam. Tia, não deixa eles levarem a gente. Um deles implorou, os olhinhos arregalados de pavor. Eu tentei me levantar, mas o homem pisou no meu ombro, me mantendo no chão. Fica quieta, ele rosnou. Minha irmã pegou as crianças nos braços à força. Elas se debatiam, mas ela não se importava. Estava cega de raiva, determinada a me punir. Foi então que vi minha mãe. Ela estava ali, parada no corredor, assistindo a tudo. Seu rosto estava impassível, sem emoção. Mãe, faça alguma coisa. Gritei, tentando me soltar. Você vai deixar ela fazer isso? Ela cruzou os braços. Você provocou isso, disse, fria. Agora lide com as consequências. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ferida física. Minha própria mãe, que deveria proteger todos nós, estava permitindo que aquilo acontecesse. Minha irmã saiu pela porta com as crianças, e o homem me lançou um último olhar de desprezo antes de segui-la. A porta bateu. O silêncio voltou. Mas dentro de mim, algo tinha mudado para sempre. Fiquei ali no chão por um tempo, sentindo a dor se espalhar pelo meu corpo. Meu rosto ardia, meus braços estavam fracos, e minha respiração vinha em soluços. Mas nada, absolutamente nada, doía mais do que a sensação de impotência. Meus sobrinhos foram arrancados de mim, gritando, chorando, me chamando. E eu não pude fazer nada. Minha mente girava, revivendo a cena repetidamente. O olhar frio da minha mãe, a maneira como ela simplesmente ficou parada enquanto tudo acontecia. Como se eu fosse apenas uma figurante naquela história. Como se minha dor não importasse. E então, no meio daquele desespero, algo dentro de mim mudou. Como se, entre os estilhaços da minha dignidade quebrada, nascesse algo novo. Uma raiva silenciosa, uma determinação inabalável. Meus sobrinhos precisavam de mim. Eles não tinham culpa das escolhas erradas da mãe. Não tinham culpa de terem nascido em um ambiente que não os protegia. E eu sabia que, se não fizesse algo agora, eles cresceriam achando que ninguém nunca lutaria por eles. Lutei tanto para ser reconhecida, para ser valorizada pela minha família, mas agora eu percebia. O que realmente importava não era o reconhecimento dos outros, mas sim o que eu faria com a vida que eu tinha. Respirei fundo. Meus dedos tremeram ao pegar o telefone, mas disquei mesmo assim. Escritório de advocacia, boa tarde. Como posso ajudá-la? Minha voz saiu firme. Pela primeira vez, eu não hesitei. Quero entrar com o processo pela guarda dos meus sobrinhos. Essa luta estava apenas começando. Mas, dessa vez, eu não ia perder. O dia da audiência chegou, e eu estava preparada para enfrentar minha irmã. Passei noites sem dormir, revisando cada documento, cada prova, ensaiando mentalmente todas as possíveis respostas. Meu advogado me garantiu que tínhamos um caso forte, mas algo dentro de mim ainda temia o pior. Eu sabia que minha irmã não deixaria isso barato. O que eu não sabia era o quão longe ela iria. Assim que o juiz começou a falar, minha irmã se levantou de repente, os olhos ardendo de fúria. O tribunal inteiro se virou para ela, surpreso com a interrupção. Você não tem direito nenhum sobre meus filhos, ela gritou, batendo a mão na mesa com tanta força que alguns papéis voaram. A voz dela ecoou pelo salão, causando um silêncio incômodo. Eu vi o juiz franzir a testa, claramente irritado com a falta de controle. Ela apontava o dedo para mim, o rosto vermelho de cólera, as lágrimas escorrendo. Mas não eram lágrimas de arrependimento, nem de dor. Eram lágrimas de manipulação. Ela quer roubar meus filhos. Ela sempre teve inveja de mim. Sempre quis ser eu. Sua voz tremia entre soluços exagerados. Isso é uma armação. Os advogados se remexiam desconfortáveis, tentando acalmá-la. Meu advogado me lançou um olhar que dizia: mantenha calma. Eu sabia que não podia reagir, não podia dar a ela o que queria. Então, me mantive sentada, firme, embora por dentro meu coração estivesse disparado. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Minha mãe, que sempre ficou ao lado dela, que sempre a defendeu independentemente de suas atitudes, se levantou. O tribunal inteiro se virou para ela. A respiração da minha irmã ficou presa na garganta. Ela não pode cuidar dessas crianças, minha mãe disse, com uma voz cansada, mas firme. Ela nunca pôde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã ficou pálida, a boca entreaberta em choque. Eu mesma não conseguia acreditar. Aquela era a mesma mulher que me negligenciou durante toda a minha vida? A mesma que sempre justificou as ações da minha irmã, que sempre me colocou em segundo plano. Por que agora? Porque naquele momento, diante de um juiz, diante de estranhos, ela decidiu falar a verdade. Talvez fosse para salvar a própria pele. Talvez ela tenha percebido que não poderia continuar protegendo minha irmã sem se comprometer. Talvez, apenas talvez, ela finalmente enxergou a realidade que sempre se recusou a ver. Mas independentemente do motivo, eu soube ali que tudo tinha mudado. E que aquele dia no tribunal era o começo de um novo capítulo da minha vida. E aí, você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma traição dentro da própria família? Me conta nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso. O tribunal estava mergulhado em um silêncio tenso. O ar parecia pesado, carregado pela intensidade das últimas palavras trocadas. Minha irmã, ainda ofegante da explosão de raiva, olhava ao redor como um animal acuado. Sua máscara de controle havia desabado completamente. O juiz, um homem de expressão severa e olhar penetrante, bateu com o martelo na mesa, exigindo ordem. Chega! O tribunal não está aqui para ouvir gritos, mas para decidir o que é melhor para essas crianças, disse ele, sua voz firme ecoando pelo salão. Minha irmã abriu a boca para protestar, mas seu advogado rapidamente segurou pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Ela franziu a testa, os olhos ardendo em frustração, mas finalmente recuou, cruzando os braços e desviando o olhar. Meu coração batia tão forte que parecia que todos no tribunal poderiam ouvir. Meus dedos estavam gelados, mas eu não podia demonstrar fraqueza agora. Fitei o juiz, esperando ansiosa pela decisão. O juiz folheou os documentos à sua frente, revisando cada prova e depoimento. Ele pausou por um momento, respirou fundo e então olhou diretamente para mim. Senhorita, você está preparada para assumir essa responsabilidade? Para criar essas crianças, oferecer um lar estável e garantir que cresçam em segurança? Minha respiração travou por um segundo, mas minha resposta veio sem hesitação. Sim, senhor. Estou mais do que preparada. O juiz me observou por um instante, como se estivesse avaliando cada palavra que eu havia dito, tentando enxergar além da superfície. Então, pegou seu martelo e bateu na madeira da mesa. A guarda das crianças será concedida à tia. Por um momento, o tempo pareceu parar. Minha mente levou alguns segundos para processar o que havia acabado de acontecer. Então, o peso do significado daquelas palavras me atingiu como uma onda avassaladora. Eu havia vencido. Meus olhos se encheram de lágrimas. Depois de tanto tempo sendo ignorada, diminuída, traída, pela primeira vez, eu tinha conquistado algo que ninguém poderia tirar de mim. Minhas mãos tremiam levemente quando as levei ao rosto, tentando conter a emoção. Do outro lado da sala, minha irmã soltou um grito de frustração, se levantando abruptamente. Isso é um absurdo. São meus filhos. Isso não pode estar acontecendo. Ela gritava, mas dessa vez, ninguém mais parecia dar ouvidos. Os oficiais do tribunal se aproximaram dela, prontos para intervir caso fosse necessário. Meu olhar encontrou o da minha mãe. Ela estava sentada, cabisbaixa, sem dizer uma única palavra. Por anos, eu busquei nela apoio, amor, qualquer migalha de reconhecimento. Mas agora, olhando para aquela mulher que sempre escolheu minha irmã em vez de mim, percebi que não precisava mais da sua validação. Levantei-me com firmeza e saí do tribunal com a cabeça erguida. Eu tinha algo muito mais importante agora. Eu tinha meus sobrinhos. E, finalmente, eu não estava mais sozinha. Assim que o juiz bateu o martelo e deu a sentença, o tribunal foi tomado por um silêncio absoluto. A tensão no ar era palpável, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando a reação inevitável. Então, aconteceu. Minha irmã se levantou com tanta força que a cadeira caiu para trás, batendo no chão com um estrondo. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos brilhando com um misto de incredulidade e fúria. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes do tribunal. Ela olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém se moveu.
O juiz permaneceu impassível, os advogados mantiveram a compostura profissional, e até mesmo minha mãe, aquela que sempre esteve ao lado dela, desviou o olhar, como se não soubesse o que fazer. Foi então que sua atenção se voltou para mim. Seus olhos, cheios de ódio, me perfuraram como lâminas afiadas. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu já havia visto minha irmã irritada antes, mas nunca assim. Isso era mais do que raiva. Era desespero. Ela deu um passo à frente, cerrando os punhos. Você vai pagar por isso, rosnou, sua voz carregada de veneno. Os seguranças do tribunal começaram a se mover, mas ela ainda tentou avançar em minha direção. Você me roubou. Você sempre quis ser eu. Berrou, sua voz trêmula, carregada de uma fúria incontrolável. Meu advogado tocou levemente meu braço e sussurrou. Não responda. Ela quer te provocar. E ele estava certo. Cada fibra do meu ser queria gritar de volta, jogar na cara dela tudo que eu havia suportado, tudo que ela tinha feito. Mas não valia a pena. Ela não merecia minha energia. A cena durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Os seguranças finalmente seguraram, tentando controlá-la enquanto ela se debatia como um animal acuado. Isso ainda não acabou. Ela gritou, sua voz ecoando pela sala enquanto era arrastada para fora. Você vai se arrepender, eu juro. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio voltou a reinar. Respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Eu sabia que ela não ia desistir tão fácil. Eu sabia que ainda haveria batalhas pela frente. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não tinha mais medo. Saí do tribunal com a cabeça erguida. Pela primeira vez, eu não era mais a sombra da minha irmã. Eu era livre. Depois de tudo que passei, depois de cada lágrima derramada, cada injustiça suportada e cada luta enfrentada, finalmente chegou o momento pelo qual eu mais esperei. O momento que realmente importava. Ao estacionar o carro em frente à minha casa, meu coração batia acelerado. Eu sabia que eles estavam lá dentro, esperando por mim. Respirei fundo e abri a porta. Antes mesmo que eu pudesse dar um passo para dentro, ouvi passos correndo pelo corredor. Então, a porta se abriu de repente. Tia! Os dois gritaram ao mesmo tempo. Eles correram para mim com toda a força que suas perninhas pequenas permitiam. Em um instante, estavam em meus braços, os rostinhos pressionados contra mim, os braços se agarrando ao meu corpo como se tivessem medo de que eu desaparecesse. Ajoelhei-me para ficar na altura deles, segurando-os firmemente, sentindo seus coraçõezinhos acelerados contra mim. Agora a gente pode ficar com você para sempre? Um deles perguntou, a voz trêmula. Meu peito apertou. Eu podia ver nos olhos deles o medo, a dúvida. Mesmo com a decisão do juiz, mesmo depois de tudo, eles ainda tinham medo de que fossem levados de novo. Engoli o nó na garganta, mas as lágrimas já caíam, quentes, escorrendo pelo meu rosto. Sorri, mesmo entre os soluços. Sim, meus amores, minha voz saiu embargada, mas cheia de certeza. Agora vocês estão em casa. E nunca mais vão precisar ir embora. Eles me apertaram ainda mais forte, como se quisessem se fundir em mim, como se tivessem medo de que tudo aquilo fosse um sonho prestes a acabar. Mas não era um sonho. Era real. E, pela primeira vez na minha vida, senti que eu finalmente tinha uma família de verdade. A primeira noite com meus sobrinhos foi cheia de emoções. Depois de tudo que passamos, depois de tantos momentos de incerteza, finalmente estávamos juntos de verdade. Sem medo, sem dúvidas, sem a sombra da insegurança pairando sobre nós. Decidi preparar um jantar simples, mas especial. Nada sofisticado, apenas macarrão com queijo e suco de laranja. Mas, para eles, parecia um banquete real. Eles comeram com entusiasmo, rindo entre uma garfada e outra, como se estivessem provando o sabor da felicidade pela primeira vez. Esse é o melhor macarrão do mundo, disse o mais velho, com a boca cheia. Sorri, sentindo meu coração aquecer. Não era pelo macarrão, eu sabia disso. Era pelo que aquele momento representava: segurança, carinho, um lugar para chamar de lar. Depois do jantar, começamos algo que eles nunca tinham tido de verdade: uma rotina. Dei banho neles, ajudei com os pijamas e os coloquei na cama. O mais novo segurava meu braço com força, como se temesse que eu desaparecesse no meio da noite. Você promete que não vai mandar a gente embora? Sua voz saiu baixinha, quase um sussurro, mas carregada de um medo real. Meu coração apertou. Respirei fundo e segurei sua mãozinha entre as minhas. Eu prometo. Aqui é o nosso lar agora.
Ele me olhou por um momento, como se tentasse ter certeza de que eu falava a verdade. Então, finalmente fechou os olhos e suspirou, se entregando ao sono. Fiquei ali por um tempo, sentada ao lado da cama, observando os dois dormirem profundamente. O peso da responsabilidade era enorme, mas o amor que sentia por eles era ainda maior. Eu sabia que o caminho ainda seria longo, cheio de desafios, mas uma coisa era certa: eles nunca mais estariam sozinhos. E eu também não. Nos primeiros dias, tudo parecia um sonho. Eu acordava e via os meninos ali, seguros, dormindo tranquilos, sem medo de serem levados embora. Mas, à medida que o tempo passava, percebi que a realidade de criar duas crianças sozinha era muito mais desafiadora do que eu imaginava. Os traumas ainda estavam lá. Algumas noites, eles acordavam chorando, agarrando os cobertores como se quisessem desaparecer dentro deles. Outras vezes, me olhavam com aqueles olhinhos cheios de dúvida e perguntavam: "A mamãe vai voltar para buscar a gente?" Essa pergunta me dilacerava por dentro. Como explicar para duas crianças inocentes que a própria mãe não estava preparada para cuidar delas? Como dizer isso sem quebrar seus pequenos corações ainda mais? Eu tentava ser paciente, dar respostas que os confortassem, mas a verdade é que eu também estava aprendendo a lidar com aquela nova realidade. Além disso, nunca tinha sido mãe antes. De repente, me vi mergulhada em um mundo de horários de escola, consultas médicas, tarefas de casa e até como lidar com birras e manhãs. Houve dias em que me senti completamente perdida, exausta, incapaz de dar conta de tudo. Mas, sempre que olhava para eles, sempre que me abraçavam com aquele carinho genuíno, eu sabia que valia a pena. Eu não era perfeita. Estava longe disso. Mas se havia uma coisa que eu podia garantir, era que eles nunca mais se sentiriam sozinhos. Eu estava ali para eles. Para sempre. Com o passar das semanas, os meninos começaram a se adaptar à nova rotina. Já não tinham medo de dormir sozinhos, riam mais, brincavam mais. Mas, em meio a essa nova estabilidade, uma questão sempre voltava. "Tia, por que a mamãe não quer a gente?" A pergunta vinha de repente, entre uma brincadeira e outra, entre um jantar e a hora de dormir. Pequenas vozes, carregadas de dúvida, de medo, de uma tristeza que crianças nunca deveriam sentir. E toda vez que ouviam minha resposta, pareciam tentar encontrar nela um sentido que preenchesse o vazio que sentiam. Eu não queria mentir, mas também queria protegê-los da dor. Então, escolhi as palavras com cuidado. "A sua mãe ama vocês, mas às vezes, algumas pessoas não sabem como demonstrar esse amor da maneira certa." Eles ficavam em silêncio, absorvendo aquilo. Não perguntavam mais nada, mas eu via nos olhares que a resposta não apagava a ferida. Eles sentiam falta dela. Por mais que tentassem sorrir e aproveitar o novo lar, a ausência da mãe ainda os machucava. Tudo o que eu podia fazer era estar presente. Segurar suas pequenas mãos nos momentos difíceis, enxugar suas lágrimas quando a saudade apertasse e mostrar, dia após dia, que agora eles tinham alguém que nunca os deixaria para trás. Os meses passaram e, pouco a pouco, meus sobrinhos começaram a se transformar. O medo deu lugar à confiança. As noites agitadas foram trocadas por sono tranquilo. Os sorrisos, antes tímidos, agora iluminavam a casa. Eles já não perguntavam mais se iriam embora. Não olhavam para trás com receio de serem arrancados dali. A cada dia, era como se o passado doloroso perdesse força, dando espaço para algo novo, algo melhor. Uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, o mais velho parou e olhou para mim. Seu rosto trazia uma mistura de ansiedade e esperança. "Tia, a gente pode te chamar de mãe?" Meu coração parou por um instante. O irmão mais novo esperava pela resposta com os olhos brilhando. Engoli em seco, sentindo os olhos arderem com as lágrimas. Respirei fundo e sorri. "Se isso fizer vocês felizes, então sim. Eu adoraria." Eles sorriram e me abraçaram forte, com a força de quem, finalmente, encontrou um lar. Naquele momento, eu soube que, apesar de tudo, fiz a escolha certa. A história que começou com dor e abandono agora tinha um final diferente, um lar de verdade, onde o amor finalmente vencia. E pela primeira vez, eu não me sentia mais sozinha.